A imagem da besta está mais próxima de ser formada do que você imagina. Mas o que a vida no campo tem a ver com isso? Sejam bem-vindos ao canal Profecias Vida no Campo. E hoje nós vamos falar a respeito desse assunto tão sério e que poucos têm um conhecimento profundo. Vamos estudar esse assunto de uma forma para que você veja qual a importância da vida no campo nas profecias finais, principalmente nesse ponto que se diz a imagem da besta. Aqui eu não vou parar ensinando vocês o que é a imagem da besta, mas eu vou mostrar para vocês o que a imagem da besta tem a ver com o nosso caráter e com a vida no campo no tempo do fim. Mas antes da gente dar continuidade, eu preciso te falar que o tempo de partir está mais perto do que você imagina. O nosso congresso já tem data marcada. Inclusive, eu quero te pedir para poder acessar aqui o link fixado no primeiro comentário. Lá tem uma página maravilhosa criada com todo carinho para que você fizesse sua inscrição. Então, aproveite, faça essa inscrição. Os dias estão contados. Então, faça essa inscrição, envie para todos os grupos que vocês tiverem. Convidem irmãos e irmãs para participar do tempo de partir. Porque o tempo de partir é um congresso. Muitos de vocês não conhecem muito da minha vida. Me veio aqui contando, falando, dando estudo bíblico, mostrando à luz da palavra muitas coisas, mas eu nunca aprofundei no meu testemunho para vocês. E no tempo de partir, nesse congresso, vocês saberão um pouco mais sobre mim e sobre o meu testemunho, né? E como a palavra tem me dirigido nessa caminhada. Como Jesus tem sido maravilhoso para comigo e para com você também. Só que eu trilhei esse caminho para o campo e no tempo de partir eu quero te mostrar como foi que eu fiz isso e vim para o campo mesmo sem muitos recursos. Eu quero começar mostrando para vocês essa questão da imagem, né? O que é a imagem? E por que a vida no campo está atrelada a tudo isso? E você precisa ter este conhecimento, sabia disso? Para que no tempo do fim, que já começou, você não esteja desapercebido e seja pego de surpresa. O nosso estudo, eu quero começar lendo alguns versos bíblicos que se encontram no Gênesis 1, do 26 ao 28, que diz assim, ó, lá no Éden, na criação, Deus falou, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Primeiro momento que nós escutamos a palavra imagem nas Escrituras está lá no Gênesis. E no Apocalipse também repete essa mesma palavra, imagem. E agora você precisa compreender o que essa imagem tem a ver com a nossa preparação, o que essa imagem tem a ver com a vida no campo e como nós precisamos dominar esse assunto para que nós possamos dar razão da nossa fé. Para quando alguém nos perguntar por que a reforma de saúde, por que a vida no campo, por que dos decretos que sairão, por que você tomou essa posição? Né? Você precisa saber para dar razão da sua fé. E nesse primeiro texto que nós lemos, que encontra-se em Gênesis 1, no primeiro capítulo do Gênesis, fala de uma imagem, que fomos criados à imagem de Deus, homem e mulher, criados fomos à imagem de Deus. Isso é maravilhoso, não é? As Escrituras nos diz que o maior intuito do inimigo é destruir essa imagem de Deus no ser humano. Tudo que é de Deus, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é feito por Deus, o intuito do inimigo é usurpar, é destruir. Porque ele odeia Deus, ele odeia Jesus Cristo, Filho de Deus. E o plano dele é destruir a imagem de Deus no ser humano, porque fomos feituras de Deus. Né? Homem e mulher feitos segundo a imagem de Deus. Mas, afinal de contas, o que significa essa imagem? Será que Deus tem 2 pés, 2 mãos?
Será que ele tem cabeça, né? Será que é isso que a profecia está querendo dizer em si, que nós fomos criados segundo a imagem de Deus? Bom, eu preciso falar para você que quando a profecia se retrata e fala sobre imagem, que fomos criados à imagem de Deus, a profecia está falando de caráter. Nós somos parecidos com Deus. Por isso que Paulo tanto fala que nós deveríamos ter a mente de Deus, que nós tivéssemos a mente de Cristo, para então sermos como Deus, como Cristo, né? E como é feito isso? Por meio do caráter. E qual é essa imagem que Satanás tenta destruir de Deus em nós? O nosso caráter. O nosso caráter é a imagem do Senhor. Aquilo que Ele nos fez, santos, puros, perfeitos, lá na criação. Mas o homem caiu, pecou. Satanás foi expulso do céu, desceu essa terra, tentou o homem e o homem caiu e pecou. Deus teve um plano maravilhoso chamado plano da redenção. E nós fomos salvos, né, do pecado mediante Jesus Cristo, que veio e pagou o preço por nós e viveu uma vida santa aqui nesta terra. Só que depois da entrada do pecado, o homem tem se tornado cada vez mais distante de Deus. O homem tem se tornado cada vez mais dessemelhante de Deus. Por isso o sacrifício de Jesus foi tão importante, porque ele veio, pagou o preço por nós e nos mostrou que nele é possível nós venhamos ter uma vida em santidade e voltamos a regenerar, voltamos à redenção, porque estávamos caídos, mas Jesus, o nosso mediador, ele veio e nos salvou, para que nós possamos voltar a ter a comunhão com o Pai, para assim nós voltarmos a desenvolver o caráter do Pai, e assim sermos imagem e semelhança de Deus novamente. Então a imagem de Deus, o caráter de Deus, é algo muito importante para os últimos dias. Talvez você não conheça disso, tá? Mas eu vou explicar isso para você. E porque lá no livro do Apocalipse fala a respeito da imagem da besta. Deus, ele tem a sua imagem, ele colocou a sua imagem no homem. Mas lá em Apocalipse diz que haverá também uma outra imagem. E aqui é onde nós precisamos compreender o que a vida no campo tem a ver com essa imagem. Afinal de contas, lá no Apocalipse diz que haverá uma classe na terra nos últimos dias. São representados os 144 mil pessoas que têm o nome de Deus em suas testas, escrito santidade ao Senhor. Pessoas que voltaram ao caráter de Deus. E aqui eu preciso ensinar e explicar para vocês algumas coisas. Os 144 mil terão em suas testas escrito o nome do Pai e o nome do Filho. E aqui nós precisamos compreender bastante isso. E mais uma vez eu repito, porque a vida no campo é tão importante nessa mensagem. Porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo. A imagem da besta está se formando. E ela se formará o quanto antes. E você nem imagina a que pé as coisas estão. Você nem imagina que a imagem da besta está sendo formada. E quão perto do fim dela tomar uma estrutura completa está. E isso é importante para que nós não venhamos refletir essa imagem. E eu vou explicar para vocês. Mas antes de explicar para vocês essas duas coisas, eu preciso explicar para vocês dois conceitos, dois princípios importantíssimos na palavra de Deus, para que você então compreenda a importância da vida no campo. Justamente ligada lá à mensagem do Apocalipse. Primeiro eu quero falar para vocês sobre contemplação. Esse é um princípio bíblico. Irmã Val, o que você quer falar da contemplação? Preciso ensinar para vocês, eu preciso mostrar para vocês o que é a contemplação e por que ela é tão importante na nossa vida. Nós temos sentidos, visão, audição. Então, tudo que eu vejo é contemplação. Tudo que eu ouço também é contemplação.
E a palavra de Deus nos diz que pela contemplação seremos transformados. E isso não é coisa que eu estou falando não, tá, pessoal? Eu quero mostrar para vocês isso na palavra. E eu vou ler para vocês. Olha o que o Espírito de Profecia fala a respeito desse assunto, da contemplação. À medida que fizermos de Cristo nosso companheiro diário, devemos sentir que as forças do mundo invisível se encontram todas ao redor de nós, e pelo contemplar a Jesus, seremos transformados à sua imagem. Somos transformados pela contemplação. Marquem isso. Somos transformados pela contemplação. Eu vou ler mais. O caráter é abrandado, refinado e enobrecido para o reino celeste. O seguro resultado de nosso trato e convívio com nosso Senhor será o acréscimo de piedade, de pureza e fervor. Haverá progressiva inteligência na oração. Recebemos assim uma educação divina, o que é ilustrado por uma vida de diligência e zelo. Aqui eu quero chamar para vocês a atenção da palavra contemplação, um princípio básico no reino de Deus, que é pela contemplação sereis transformados. Isso é importante de sabermos. Gostaria de ler algo mais para vocês a respeito da contemplação. A palavra de Deus nos diz que nós devemos voltar ao caráter de Cristo, porque depois da entrada do pecado, o homem não está mais à semelhança de Deus, mas agora ele está cada vez mais distante de Deus, seja pelos pensamentos, pelas palavras, pelos sentimentos, pelas ações. O homem se encontra cada vez mais distante de Deus. E o reino deste mundo, o reino do príncipe das trevas, o sistema do maligno, ele faz com que nós nos distanciemos cada vez mais do caráter de Deus. Por isso, a profecia nos dá um conselho importantíssimo quanto à contemplação. A primeira das contemplações que nós deveremos fazer todos os dias da nossa vida é contemplar a vida de Cristo, né? A palavra de Deus já diz que esse é um princípio no reino. Pela contemplação sereis transformados. E eu vou ler um texto para vocês que se encontra no Desejado de Todas as Nações, página 83, que diz assim, ó: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. 1 hora por dia refletindo sobre a vida de Jesus. Esse é um princípio que eu busco colocar bastante na minha vida. E esse princípio de meditar sobre a vida de Jesus, desde que eu conheci essa mensagem sobre a gente meditar na vida de Jesus, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro Desejado de Todas as Nações passaram a ser meus livros de cabeceira. Afinal de contas, eu quero voltar a ter o caráter de Cristo. E esse livro, e esses estudos, e essa meditação, esse estudo, né, da palavra, e vendo a vida de Jesus, mudou a minha mentalidade totalmente. Muitas crenças foram desfeitas. Coragem, zelo, diligência, automaticamente veio. Por quê? Porque são princípios, são pontos positivos do caráter e que Jesus tem, passa a ser nos dado, porque pela contemplação seremos transformados. E aqui é muito importante você entender isso. Far-nos-ia bem 1 hora todos os dias, meditar, refletir sobre a vida de Jesus. E ainda tem mais, 1 hora por dia, tá, gente? Faça isso, a primeira coisa da tua vida. A hora de levantar, coloca isso como prioridade. Os outros assuntos deixa para estudar outros horários, mas pela manhã faça isso aqui. Isso aqui é um segredo, é uma chave do Senhor para nós, para chegarmos ao caráter perfeito, como diz a palavra. Precisamos ter um caráter semelhante ao de Cristo. Ainda continua o texto dizendo assim: deveremos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação apodere de cada cena, especialmente as finais. As cenas finais da vida de Jesus foram cenas terríveis. Muito sofrimento, muita abnegação. Mas a vida de Jesus nessa terra não concluiu apenas na cruz. Houve a ressurreição. Houve ele despedir-se dos seus no Monte das Oliveiras, a ascensão aos céus. E você chora quando você lê aquilo ali. Se você está fraco, se você está em depressão, se você está em ansiedade, se você está angustiado, ou se você está feliz, realizado, você deveria
Tenho certeza que isso aqui é um antídoto, um remédio maravilhoso para melhorar a sua vida. Melhorou a minha, tá? Por isso que eu estou indicando. Gente, e vamos continuar falando a respeito da lei da contemplação. Primeiro ponto, devemos contemplar a vida de Cristo. Devemos também contemplar a palavra de Deus. Devemos contemplar, por último, eu quero mostrar para vocês. Por quê? Porque a contemplação é lei. Olha o que o Espírito de Profecia diz a respeito disso. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. É lei. Se eu medito na vida de Jesus, automaticamente serei transformado, porque é lei. É lei. Então, estude a vida de Jesus. E eu vou te dizer o que isso aqui tem a ver com com a imagem da besta, com a vida no campo e por que é tão importante. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Coisa maravilhosa, né? Quanto mais nos acostumamos e contemplamos a palavra, a vida de Cristo, mais nos assemelhamos a Ele. E mais nosso espírito se identifica com essas coisas, com a palavra do Senhor, com o que é bom, com o que é puro, com o que é santo. E cada vez mais o nosso caráter fica preparado. Agora eu quero mostrar para vocês uma segunda contemplação que também nos transforma. E essa contemplação, ela é muito importante. Está lá no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, que diz assim, ó: há maneiras de recrear-se que são benéficas para a mente e o corpo. O espírito iluminado e esclarecido achará as fontes inocentes e instrutivas. Meio abundantes de entretenimento e distração. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão do mais alto benefício. Não somente você será transformado segundo a imagem de Deus, mas será benéfico tanto para a tua mente, quanto para o teu corpo, quanto para o teu espírito. Faz bem para nós como um todo. Então, esse é um princípio da contemplação. Agora, eu preciso te mostrar sobre o princípio da cooperação, antes de te explicar o porquê a imagem da besta, lá do Apocalipse, tem a ver com a vida no campo e lá na formação do homem também no Gênesis, para que você saiba da razão da tua fé quando você disser que está indo para o campo. Quanto ao princípio da cooperação, a palavra de Deus nos diz que Deus opera e o homem coopera. Gente, isso aqui é um assunto um pouco complexo, porque as pessoas acham que é fé e fé somente crê e sereis salvos, né? Porque a palavra de Deus diz que essa fé, esse crer, ele precisa estar atrelado em obras, porque uma fé sem obras é morta. Então, se você diz ter fé, mas sua fé não frutifica, tu és um mentiroso. É isso que a palavra diz, não sou eu, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês a questão desse outro princípio do reino, que é o princípio da cooperação. Falamos do princípio da contemplação e agora nós vamos falar do princípio da cooperação. Um princípio essencial para nós entendermos qual a nossa parte no plano da salvação, na nossa salvação e na salvação de outros. O princípio da cooperação. Gostaria de ler para vocês algo que está na profecia. E começa lá falando assim, ó, Filipenses 2:13 diz assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aí todos ao ler esse texto vai dizer assim, mas é Deus que vai operar, mas é Deus que vai fazer. E aí entra um outro texto que diz assim, ó, 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo, ele está na porta do nosso coração batendo e ele fala, eis que estou à porta e bato. No meu caso, eu quero ele sempre aqui dentro, porque eu não quero que ele saia não para ficar batendo na porta não. E eu espero que você também seja assim. Mas ele diz a muitos que não estão na palavra, que não estão vivendo conformidade com a vida que Deus quer que vivamos, que ele está à porta e bate. Essa é uma mensagem à Laodiceia, o último período da igreja.
da sua igreja. Nessa palavra, eis que estou à porta e bato, o ser humano ele tem um papel a desempenhar. Abrir essa porta, que significa a entrega, a submissão, né? E eu gostaria de mostrar aqui dentro o princípio da cooperação e como o Espírito de Profecia nos revela sobre esses textos que eu acabei de ler para vocês, bíblicos. O Espírito de Profecia diz assim, ó, segundo a ordem divina, Deus não faz coisa alguma sem a cooperação do homem. Deus não faz nada sem a nossa cooperação, sem a nossa permissão, sem a nossa submissão, sem a nossa entrega. Deus não faz. E diz mais, não compele a vontade do homem, Deus não força a vontade sua. Deus não compele a sua vontade, Ele te dá a escolha de fazer, tá? Agora, as consequências, cada um colhe o que planta, certo? Então vamos, mas Deus não compele a vontade de ninguém. Esta deve ser inteiramente dada ao Senhor. Do contrário, Ele não pode cumprir sua divina obra, a qual queria fazer mediante o agente humano. Se eu não der a minha vontade para Deus, se eu não submeter a minha vontade à vontade dele, se eu não entregar os meus desejos a ele e falar, Senhor, não mais eu, mas tu vivas em mim, então ele não poderá realizar nada em mim e nem por meio de mim. Compreende isso aqui? Tá, mas o que isso tem a ver em voltar lá ao caráter, né? Voltar em mais semelhança, o que a imagem de Deus, o caráter de Deus, que isso tem a ver com a imagem da besta lá do Apocalipse, que o que a vida no campo tem a ver com isso, eu precisei explicar para vocês esses dois princípios. Princípio da cooperação, princípio da contemplação. Dentro do princípio da cooperação, eu gostaria de ler alguns textos para vocês que está no Espírito de Profecia a respeito, né? No livro Medicina e Salvação, Ellen White, escrevendo a respeito do tratamento de doenças, né, ela escreve aqui dentro desse texto também o princípio da cooperação, porque esse princípio é para todas as áreas da nossa vida. Todos os princípios do reino precisam ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Olha o que a profecia diz. Se negligenciarmos fazer aquilo que está ao alcance praticamente de cada família e pedirmos ao Senhor que alivie nossas dores quando somos demasiado indolentes para fazer uso dos remédios que estão ao nosso alcance, isto é simples presunção. O Senhor espera de nós que trabalhemos para conseguir alimento. Ele não promete que faremos colheita a menos que quebramos os torrões, aremos o chão e cultivemos para produzir. Então o Senhor envia chuva e sol, luz do sol e as nuvens para fazer que a vegetação floresça. Deus opera e o homem coopera. Para quem está doente e quer sarar, para quem está obeso e quer emagrecer, para quem está em dificuldades financeiras e quer ganhar dinheiro, para quem está precisando, querendo ir para o campo, para quem já está no campo e quer produzir o próprio alimento, eu te digo que você precisa fazer a sua parte. É o princípio da cooperação, segundo lá o livro Medicina e Salvação. Se você está doente, você precisa aplicar os remédios disponíveis por Deus na sua vida. Tomar bastante água, comer saudável, fazer exercício físico, né? Dormir bem, buscar dormir bem, fazer aquela faxina do sono. Essa parte depende da sua cooperação. Assim como também quem está desempregado, está com uma situação financeira terrível, né? Eu já atendi várias pessoas assim, também está, Deus espera a sua cooperação, né? Ele opera, mas ele espera que você coopere. Também temos o princípio da cooperação do ser humano. O ser humano fazer a sua parte. Ao plantarmos o alimento, Deus vai fazer com que a terra produza. No entanto, é preciso que nós cultivemos, que nós aremos a terra, que nós preparemos o solo e lancemos a semente. Tá vendo aquele pé de bananeira ali? Ele tem mais ou menos um ano e meio. Já colhi, tive a primeira colheita dele. Mas para ele estar ali, eu tive que abrir o chão da terra e jogar ali a muda da banana. Tá vendo aqueles pés de mandioca lá atrás também? Tivemos que plantar a rama. Ou seja, Deus ele vai fazer com que a erva cresça, ele vai fazer com que a chuva desça, inclusive está trovejando, porém ele precisa que o homem coopere, segundo o Espírito de Profecia.
Vamos mais, né? E tem muitos que estão esperando Deus fazer. Me lembro de uma vez que eu tive conversando com uma pessoa da qual eu gostava muito de conversar, mas era uma pessoa que não entendia de princípios. E nós falávamos muito a respeito da modéstia cristã. E essa pessoa, ela esperava a conversão, para então um dia ela mudar as suas vestes. Então ela achava que simplesmente ia acontecer e de um dia para o outro ela ia trocar suas vestes, porque era Jesus que operava, que é Jesus que faz, que é Jesus, que é só Jesus, que o homem não precisa da cooperação. Então, eu falei, sim, Jesus faz, só que eu preciso me submeter. Jesus, ele vai montar todas as possibilidades para que as coisas ocorram. No entanto, quem vai pegar o dinheirinho, ir lá na lojinha e comprar a sainha decente sou eu. Para isso, eu preciso entregar a minha vontade para ele, para que ele possa realizar a boa vontade dele em mim. Entende que nós precisamos cooperar? Muitas pessoas falavam, eu estou esperando um dia me converter para poder parar de comer carne, para um dia mudar a minha reforma. Ei, Deus espera a sua cooperação. Se você diz que tem fé e não age no sentido dessa fé, sua fé é morta, é mentira. A palavra de Deus revela-nos. Então, esse é um princípio básico na palavra do Senhor, que ele opera e o homem coopera. Precisamos cooperar com Deus. E a profecia fala forte nisso aqui. Ainda diz mais, então há uma semeadura e uma colheita, né? Há uma semeadura e uma colheita, com Deus operando e o homem cooperando. Deus faz que cresça a erva no campo para o uso do homem. E se compreendermos a natureza dessas raízes e ervas e fizermos correto uso delas, não haverá necessidade de correr para o médico tão frequentemente. E as pessoas estariam em melhor condição de saúde do que estão hoje. Aqui é um livro Medicina e Salvação, falando a respeito de como se tratar, de como fazer a nossa parte, para então reclamarmos as bênçãos divinas. Esse princípio da cooperação é para tudo na nossa vida, como eu acabei de explicar aqui. Mas o que isso tem a ver, irmã Val, com vida no campo, com a imagem da besta? Né? O que isso tem a ver? Vou explicar para vocês. Existe um texto que está lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, e também no Vida no Campo, que aborda a transição para o campo com esses dois princípios que eu acabei de explicar para vocês. Lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, diz assim, sigamos a revelada vontade de Deus. Então conheceremos que a luz que recebemos vem da divina fonte de toda luz verdadeira. Agora vamos ver o princípio da cooperação. Os que cooperam com Cristo encontram-se em terreno seguro. Deus os abençoa ricamente à proporção que eles consagram suas energias à obra de salvar da corrupção do mundo. Para me salvar da corrupção que o mundo está, do sisteminha da besta que faz de tudo para me contemplar ali, sabe? Se eu coopero com Cristo, se eu coopero com Deus, então eu estarei em terreno seguro. E a palavra aqui já começa, eu preciso cooperar. Agora vamos mais. Deus os abençoa ricamente à proporção que eles consagram suas energias na obra de salvar da corrupção do mundo. Cristo é nosso exemplo. Cristo é um exemplo de alguém que cooperou com Deus, de alguém que contemplou as cenas da natureza, as obras da mão do Criador, segundo a profecia, as obras da mão da sua própria criação. Contemplando, somos transformados à sua imagem. Quando nós contemplamos a vida de Cristo, somos transformados à sua imagem. De glória em glória, de caráter em caráter. Esta é a nossa obra. Que Deus nos ajude a representar devidamente o Salvador do mundo. Tá? Nesse texto, fala a respeito dos dois princípios para nossa transformação de caráter. O princípio da cooperação e o princípio da contemplação. Como vocês perceberam, a contemplação, ela é essencial para a nossa vida. Então, me diga o que você anda vendo, que eu direi como é que anda o teu caráter. Me diga o que você anda escutando, e eu te direi como é que anda
o teu caráter também, porque é lei, né? É lei que, à medida do que nós contemplamos, seremos transformados. Existe um texto no livro Vida no Campo que nos diz a respeito desse assunto. Inclusive, esse texto que eu vou ler agora para vocês, ele faz parte ele é uma música, eu transformei ele em uma música, e está lá no nosso álbum Profecias. Se você tem interesse de adquirir esse álbum Profecias, ele está aqui no link também, no primeiro comentário fixado. E essa letra aqui que eu vou ler para vocês é esse poema lindo cantado no álbum Profecias. Então, é um álbum que todas as músicas que ali estão são letras da profecia. Quando você cantar, você automaticamente vai estar decorando, né, e aprendendo todas as letras da profecia. Inclusive, esse era um método que Deus deu a Israel para que eles ensinassem seus filhos a andar no temor do Senhor por meio do cântico, com letras inspiradas da música reverente, conforme Deus instruiu seu povo a fazer. Então, seguindo essas ordenanças, eu criei o álbum Profecias, e essa letra agora que eu vou ler para vocês, que fala a respeito da contemplação, que fala dessa importância e dessa imagem que nós precisamos voltar à imagem de Deus. Essa letra está lá numa das músicas Profecias do álbum Profecias. E agora eu quero ler para vocês compreendam. O texto diz assim: outra vez dizemos, sai das cidades. Não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender a sua vontade e seu caminho. Insisto com o nosso povo, para tornar o trabalho da sua vida procurar espiritualidade. Cristo está à porta. Por esse motivo é que digo ao nosso povo, não considereis uma privação serdes convidado a abandonar as cidades e mudar-vos para as zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, olha a contemplação aqui, olha o princípio aqui. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptível, sereis transformados à mesma imagem. Ao contemplar as cenas da natureza, as obras da mão do Criador, nós imperceptivelmente seremos transformados à mesma imagem. Tem um texto na profecia, se eu achar colocarei, tá? Mas não me sinto aqui na obrigação. Esse texto diz que muitas pessoas estarão no campo, pessoas que nunca ouviram o verdadeiro evangelho, mas essas pessoas, pelo fato de estar constantemente unidos à natureza, vendo a pureza, as obras da mão do Criador, estarão com caráter firme nos últimos dias, sem nunca ter escutado a verdade. Bonito, né? Então, até aqui, no princípio da cooperação e da contemplação, nós percebemos que tem um objetivo, voltar à imagem e semelhança de Deus, ter o caráter de Cristo, assim como Cristo tinha o caráter de Deus. Então, até aqui, nós entendemos que existe uma imagem, e essa imagem foi a que Deus nos criou para ser a sua imagem, mas com a entrada do pecado, o homem se tornou cada vez mais dessemelhante a Deus, cada vez mais distante, tanto em pensamentos, quanto em palavras, quanto em ações. Só que a palavra de Deus diz também de uma outra imagem. Qual é essa outra imagem? A imagem da besta. A imagem da besta. Gente, o que é a imagem da besta, né? Aqui eu não quero entrar nos detalhes e explicar para vocês o que é a imagem da besta. Então, eu creio que todos que me seguem têm uma noção do que significa a marca da besta, a imagem da besta, a besta e o dragão, tá? Então, não vou entrar em detalhes exatamente por quê, porque eu irei mostrar para vocês o que a imagem da besta tem a ver
com a vida no campo. Não estou falando da marca da besta, porque a palavra também nos diz que o campo é essencial para quando sair a marca da besta, que é diferente da imagem. A marca da besta é aquela lá que diz que quem tiver a marca não poderá nem comprar e nem vender. Mas aqui estamos falando da imagem da besta. E eu vou explicar um pouco para vocês isso. Primeiro, nós sabemos que Deus é o nosso Criador. Mas o dragão, Satanás, o diabo, que foi expulso do céu, ele quer imitar a Deus, ele é um concorrente de Deus, ele é terrível, ele é um usurpador. Então, ele é o dragão. Deus tem um filho, que é Jesus Cristo, o Filho, mas o dragão, ele quer imitar Deus e diz que ele também tem um filho, que é o homem da iniquidade. Esse filho, que é o filho do dragão, representa um poder religioso, que senta no lugar de Deus e usurpa o lugar de Deus e diz ser igual a Deus e muda os tempos e as leis, né? Essa é a besta, esse sistema. E aquele que estiver ocupando esse sistema é o que estará como filho do dragão, que é Lúcifer. Só que ele também imita Deus. Deus tem um sinal. Qual é o sinal? É o dia do Senhor, o santo sábado, conforme lá em Êxodo 20. Mas diz a palavra que o inimigo, ele também usurpa, ele também copia essa parte e ele coloca a marca, que é a marca da besta, que é um dia diferente daquele que Deus instituiu em sua palavra. E agora, a profecia também diz que existe uma imagem da besta. Como ele copia todas as coisas, a palavra nos diz que nós somos feitos à semelhança e imagem de Deus. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, é o evangelho que tem um caráter de Deus. Mas existe um evangelho falso. Esse evangelho falso, ele vem formando-se e consolidando-se cada vez mais. Por quê? Porque ele não contempla as coisas de Deus. Ele segue as coisas do dragão. Ele segue as coisas do filho do dragão. Inclusive, quando Deus diz, é isso, ele diz, é aquilo. Falam ser filhos de Deus, mas agem como filhos do dragão. E diz que a imagem da besta está para ser formada. Essa imagem será formada quando tiver uma união total, onde se pisará na lei de Deus e fará com que o remanescente fiel, aquele que tem a verdadeira imagem de Deus, não a imagem da besta, esse que tem o caráter de Deus e não o caráter da besta, esse sim estará firme. Porém, aqueles que têm a imagem da besta, aqueles que dizem ser filhos de Deus, mas seguem a besta e as leis da besta, perseguirão os verdadeiros filhos de Deus. E hoje, eu te digo que a maioria das pessoas tem contemplado não o sistema de Deus, o campo, né? O campo é um sistema de Deus para nós. As pessoas não têm vivido conforme Deus e estão amando o sistema da besta, em todos os sentidos. E chegará um dia que elas defenderão o sistema da besta com unhas e dentes. E quando chegará esse dia, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa daqueles que buscam ser imagem e semelhança de Deus em caráter, irão ser perseguidos, irão ser martirizados, diz a palavra de Deus, por aqueles que dizem ser filhos de Deus, mas infelizmente segue a besta, segue o dragão. Compreendem até aqui? E como é que eu vou saber que alguém está segundo a imagem de Deus ou segundo a imagem da besta? É porque quando sair a marca da besta, né, essa marca ela terá uma distinção. Ela fala que
Lá em Apocalipse, só vai poder comprar e só vai poder vender aqueles que receberem a marca da besta. Se não receber a marca da besta, não irá poder comprar e nem vender. Então, quando essa profecia se cumprir, chegar ao seu auge, porque essa imagem já está sendo formada, tá? Isso, se você não tem conhecimento profundo disso, que eu estou falando de forma bem supérflua, você pode ler o Grande Conflito completo, o livro Primeiros Escritos, onde vai explicar esses assuntos, tá bom? E a profecia nos diz que essa imagem tem sido formada tanto no mundo civil, político, né? No mundo civil, quanto no mundo religioso. Essa imagem já está sendo formada. Mas o que isso tem a ver com a vida no campo, irmão Val? Porque nós sabemos que a vida no campo tem a ver com a marca. Porque aquele que não poder comprar e nem vender, estando no campo, no começo do tempo de angústia, estará numa condição melhor. Mas a profecia também diz sobre a imagem, porque não adianta eu preparar somente o meu território, ter o meu pé de banana, ter o meu pé de abacate, ter os meus pés de fruta, se eu estiver com a imagem da besta. Se eu apoiar a besta. Se eu não tiver cultivado a imagem de Deus na minha vida. Então, lá no Gênesis fala da imagem de Deus. Lá no Apocalipse fala da segunda imagem, que é a imagem da besta. Lá no Apocalipse também fala da imagem de Deus naqueles que representam seus filhos, o remanescente fiel. E a vida no campo ela é muito importante para o preparo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que, contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, que é as obras da mão de Deus, imperceptivelmente seremos transformados. Não adianta você preparar apenas o seu mantimento para a grande crise que está por vir. Não adianta você apenas buscar ser autossustentável. Você precisa contemplar Cristo. Você precisa contemplar e estudar a natureza, que são as obras da mão do Criador, para que você seja transformado também no caráter. Não adianta dizer, eu não vou receber a marca da besta, mas está semelhante à besta, em imagem. E todos aqueles que tiverem semelhantes à imagem da besta, independente de qual religião você seja, se for semelhante à besta, será como a imagem da besta, terá o caráter da besta, mesmo dizendo ser filhos do Deus Altíssimo. E isso de preparar para a crise apenas materialmente e não preparar o teu caráter, você vai se perder igualmente. Porque precisamos não somente nos preparar para não receber a marca, precisamos também buscar ter a imagem de Deus e não a imagem da besta. Aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Um perigo que está ocorrendo no nosso mundo cristão. Quanto mais você contemplar as coisas do inimigo, as coisas, o sistema da besta, vamos dizer assim. Quanto mais você contemplar as coisas que não são do reino de Deus, mas que são do reino das trevas, cada vez mais distante você ficará de ser semelhante ao caráter de Cristo. Muitos estão vivendo uma religiosidade barata. Pouco buscam contemplar e meditar na vida de Jesus, estudar as escrituras e a natureza. Ah, irmã Valma, eu moro na cidade. Procura um lugarzinho tranquilo, um jardim que seja, põe o pé na terra, veja uma flor. Mas faça isso. Busque contemplar as coisas de Deus, porque pela contemplação sereis transformados. Voltareis a ser a imagem e semelhança de Deus. Mas te digo que se você não buscar essa contemplação e não cooperar para isso, você vai ficar cada vez mais semelhante à imagem da besta. E isso individualmente, porque nós estudamos isso como um sistema religioso que se corrompe e que segue a besta, mas lembremos que todo sistema religioso nós somos. Se nós não fizéssemos parte, não existiria. Então, cristianismo só existe porque existe cristãos, não é isso? Nós precisamos compreender
que individualmente eu posso estar sendo transformado à imagem da besta. E quando vier decretos humanos que vão contra a lei de Deus, independente do que eu diga servir, independente do que eu fale, eu guardo os mandamentos. Suas obras não testificar a sua fé, não corroborar com obras, infelizmente você estará cada vez mais semelhante à besta. A imagem da besta. E naquele dia que a imagem for literalmente instituída, quando a marca for literalmente instituída, você será um apoiador da besta. Por quê? Porque você se parece com ela em caráter, independente de que religião você professe ser. É isso que as escrituras dizem. Portanto, vocês entenderam quão importante é a vida no campo para voltarmos a ter a imagem de Deus e não sermos cada vez mais parecidos com a imagem da besta? Vocês viram quão importante é a gente fazer planos, cooperar com Deus, trabalhar, economizar, fazer de tudo para que façamos o negócio da nossa vida, buscar espiritualidade, para que não fique tão difícil essa transformação do caráter, que seja algo realmente imperceptível quando você coloca todas as ferramentas de Deus na sua mão, né, à disposição, você coopera com Deus. Tem um texto na profecia que diz que o maior medo do inimigo é que o homem remova todos os empecilhos para receber a chuva temporã e serôdia. Então, eu preciso te dizer que nós precisamos remover esses empecilhos, nós precisamos nos colocar na melhor condição possível para que haja essa transformação no nosso caráter, tá? E é por isso que o verdadeiro evangelho é diferente da presunção de pessoas que vão lá, que não vão fazer o exercício, de pessoas que não vão trabalhar, mas querem o milagre de Deus sem fazer a sua parte na cooperação. Quando Deus diz que é uma coisa, elas dizem que é outra. E nisso, muitos estão cada vez mais parecidos com a besta, com o rebelde, com o dragão também, que é o que instituiu a besta, né? Pessoal, aqui eu encerro esse estudo. Em nome de Jesus, eu peço que você leia, estude, busque essa palavra. Busque colocar a sua vida e se alinhar ela junto com a vontade de Deus. No final do mundo terá apenas duas classes, independente de religião. Terá duas classes apenas. Aqueles que refletirão a imagem de Cristo e aqueles que refletirão a imagem da besta. No final dos tempos só terão dois grupos. E Jesus te chama para fazer o trabalho da tua vida, buscar espiritualidade. Jesus te chama para poder ter comunhão com Ele. Jesus te chama para contemplar as cenas da natureza. Jesus te chama. Desde o ano de 1885, Ele deu um alerta ao seu povo para que eles fizessem o negócio da tua vida, buscar espiritualidade e fizessem projetos e planos e também cooperassem, agissem no sentido de mudarem-se para o campo, para que fossem transformados à imagem dele. E por isso é que eu te convido para o nosso congresso Tempo de Partir, para que você, com planejamento e cooperação, vá para o campo o mais rápido possível, assim como eu estou no campo. Assim como a minha trajetória para o campo, eu vou te explicar como foi lá no congresso, não perca, porque eu investi nesse congresso, gente. Investi em filmagem, investi em várias coisas, até me arrumei para me encontrar com vocês nesse congresso. Então, eu quero te convidar para este congresso. Não deixe de participar. Por quê? Porque nesse congresso eu vou te mostrar o porquê ir para o campo, como ir para o campo e mais, o que fazer até ir para o campo. Lá nesse congresso eu vou responder tudo isso na palavra do Senhor. E eu aguardo vocês. Será um congresso virtual. 3 dias. Congresso gratuito. Você não vai precisar pagar nada. Então, é só clicar na primeira comentário fixado deste vídeo e pegar aquele link, clicar nele, se inscrever e entrar no grupo, né, dos alunos que já garantiram a sua vaga para o projeto Tempo de Partir. E não seja egoísta. Envie esse link
para todos os irmãos. Esse convite especial que eu deixei aqui para vocês. E olha, eu investi nisso. Custou-me dinheiro, tá? Fazer isso tudo bonitinho para poder receber vocês. E lá no tempo de partir, né, nesse congresso, eu vou mostrar para vocês um pouco mais da minha vida, como eu já falei aqui para vocês. Muitos de vocês conhecem um pouco, mais ou menos, da minha história, mas lá eu vou mostrar para vocês como Deus me guiou nessa trajetória. Como foi que eu fiz, como eu segui cada passo ali na instrução profética, e como a vida no campo para mim tem sido uma bênção, e depois de 3 anos eu não me arrependo de nenhum passo que eu dei. Por quê? Porque eu fiz da forma que Deus pediu. Muitos têm ido para o campo e têm voltado, mesmo comprando as próprias terras, mas eu, graças ao bom Deus, vim para o campo instruída pela palavra, e eu quero mostrar para vocês como fazer isso, para que a sua transição para o campo seja mais rápida e tenha o maior sucesso possível. Porque é esse o desejo de Deus, que seja para a honra e glória dele, e não para a vergonha sua e nem do nome dele. Então, não perca, faça a sua inscrição, até mesmo porque o projeto Tempo de Partir, ele não vai ficar disponível no canal, ele vai ser realmente um congresso, que eu vou trazer 3 dias de estudo gratuito. No entanto, quem participou, participou. Quem não participou, perdeu. Então, marque na tua agenda, coloca isso como prioridade. Porque é prioridade. As coisas de Deus é prioridade. E essa prioridade vai fazer com que você vá para o campo o mais rápido possível e da forma correta. Então, eu te convido a fazer isso e compartilhar, tá? E, pessoal, só mais um pedido para vocês. Por favor, por favor. Dê um joinha nesse vídeo, comenta um oi Val aqui, sabe? Fala alguma coisa, isso vai me ajudar tanto, isso vai ajudar esse canal a chegar em tantos lugares, sabe? Não deixem de fazer isso, não deixem. Muitos de vocês podem estar cooperando com este ministério simplesmente dando um joinha ou comentando um oi aqui, e eu creio que não vai custar nada, sabe? Eu desprendo tanto tempo, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, criando estudos, estudando, buscando trazer as verdades para este tempo para vocês. E muitas vezes dá não sei quantas visualizações, mas pouquíssimas curtidas, pouquíssimos comentários, e a pessoa assistiu do início ao fim. Então eu te peço, né, esse princípio aí da reciprocidade, né, da gratidão. Dê um joinha, vai me ajudar e não vai te custar nada, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau. Outra vez dizemos, sai das cidades, não considereis uma grande privação terdes de ir para as colinas e montanhas, mas buscai esse retiro, onde podereis estar sozinhos com Deus, para aprender sua vontade e seu caminho. Insisto. Antes que o vento se cale na fúria do chão, antes que o céu desabe em gritos de trovão, recolhe teus filhos, guarda-os na tua mão, afastai dos que zombam da lei e da razão. O açoite vem sem aviso. Deixa o ruído, a pressa e o metal. Um chamado só é celestial. Sai da cidade, do seu frenesi. Busca um lugar onde a paz sem fim. Não é perda, é bênção que te alcança.
nas colinas onde a alma descansa, sozinho com Deus, sua vontade aprender, na sua imagem vais renascer. Contempla a obra, a mão do Criador, cada detalhe um traço de amor. Imperceptível a mudança vem, transformado para o sumo bem. Cristo está à porta, não. Deixa o ruído, a pressa e o metal, um chamado soa celestial. Sai da cidade, do seu frenesi, busca um lugar onde a paz sem fim. Não é perda, é bênção que te alcança, nas colinas onde a alma descansa. Sozinho com Deus, sua vontade aprender, na sua imagem vais renascer. Contempla. Grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Senhor Deus. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor?